Oi, pessoal. Como sempre, eu espero que vocês estejam bem. Estamos aqui hoje para mais uma videoaula, dessa vez direcionada às turmas de História das Cidades. Na nossa última aula, a gente conversou a respeito da cidade liberal e percebemos aquela alternativa de deixar o desenvolvimento da cidade e o próprio crescimento dela de forma solta, né, entregue nas mãos dos particulares. Aquilo fez com que as cidades crescessem de maneira muito desordenada, podemos dizer até de forma caótica. Então, ao chegar aproximadamente no final do século XIX, essa posição vai ser revista e a própria burguesia, que vinha já tomando a frente nessa forma liberal de desenvolver as cidades, a própria burguesia percebe que precisava pôr um freio naquilo porque estava se deteriorando completamente a qualidade de vida nos grandes centros. E aí, a partir desse momento, a gente começa a estudar aquele período do urbanismo que ficou conhecido como a cidade pós-liberal. Essa terminologia ela vem em contraponto àquilo que vinha se fazendo, onde a burguesia vai chamar o poder, que ela mesma domina, mas ela vai chamar o poder estatal para que passe a controlar as ações no âmbito do urbanismo dessas cidades. Um primeiro efeito que nós vamos ver dessa nova situação vai ocorrer em Paris, no final do século XIX, como eu comentei com vocês, entre os anos de 1851 e 1870, onde o encarregado dessa reforma lá em Paris será um urbanista conhecido como Barão Haussmann. Ele então vai desenvolver uma reforma bastante radical na cidade de Paris, com a intenção de fazer com que a cidade se adaptasse às condições daquilo que eles entendiam como sendo a vida moderna. Aqui uma imagem que vocês conheçam, o responsável então pela reforma haussmanniana, assim que ficou conhecida, em homenagem ao nome dele, Haussmann. Então, a reforma haussmanniana ela vai partir do princípio de que a cidade de Paris ainda guardava muitas características daquela antiga cidade medieval, com as suas ruas estreitas, seus espaços bastante reduzidos, bastante acanhados, e que isso dificultaria a vida moderna, principalmente em dois aspectos. A parte da facilidade, da rapidez dos transportes, e também se colocou isso muito na época na questão da higienização dessa cidade. Acreditavam que uma das razões das grandes epidemias ocorridas naquele período, uma das razões fosse essas cidades com ruas muito estreitas, essa cidade muito compactada, onde as pessoas viviam muito próximas umas das outras. Então entenderam que, por conta disso, isso também colaborava com a disseminação de doenças. Estou chamando a atenção a esse ponto, porque esse ponto vai ser muito forte nesse convencimento da população a reformas, então, tão radicais. Vamos entender o que eu estou chamando de reformas radicais. Para vocês terem uma ideia, nessa reforma desenvolvida em Paris, o Haussmann vai determinar a abertura de 95 quilômetros de novas ruas na malha urbana, no centro de Paris. 95 quilômetros de ruas. Isso não fica muito difícil da gente imaginar. Para se abrir essas ruas todas, era enorme a quantidade de prédios que tinham que ser demolidos. Porque se a cidade ela era composta com uma malha com essa característica, onde as edificações eram todas construídas coladas umas às outras, no momento então
você decide abrir uma grande rua, uma grande avenida, um grande bulevar, como ficou conhecido à época, você é obrigado a derrubar as casas das pessoas. A isso, você primeiro acaba tendo a necessidade de ter um governo que não leva muito em consideração os aspectos sociais dessa reforma. Fundamentalmente, os aspectos aí mais levados em conta foram os aspectos do progresso material. Em nome do progresso, tudo passava a ser possível. Então, volto a lembrar, 95 quilômetros de novas ruas, e essas ruas obrigatoriamente retas, mais largas. Isso não se conteve apenas aos centros urbanos, ou, no caso específico de Paris, ao centro urbano. Mas a área periférica, também nessa área, foram construídos mais 70 quilômetros de ruas, sempre se destruindo a malha urbana, se derrubando a malha urbana para a implantação dessas novas ruas. Tudo em nome do progresso. Ok. Em nome desse progresso também, novos serviços foram trazidos. Novas construções de aquedutos para fornecimento de água, instalação de novas redes de esgoto, para melhorar exatamente a questão da salubridade dessas cidades, ou no caso específico de Paris. Eu acabo botando sendo no plural, um vício de linguagem, porque tudo que foi feito em Paris, abrindo aí um parêntese, todas essas reformas que foram feitas em Paris serviram de modelo para as mais diversas cidades no mundo, inclusive aqui no Brasil. Tá? Nós vamos estudar hoje a reforma haussmanniana. Entre um dos assuntos, nós vamos estar tratando dessa reforma haussmanniana, mas nós já sabemos que o paralelo no Rio de Janeiro, no Brasil e no Rio de Janeiro principalmente, foi a reforma Pereira Passos, que é uma reforma urbanística dentro, basicamente, dos mesmos critérios da reforma haussmanniana, mas mantida aí as devidas proporções entre as duas reformas. Bem, estava falando então dos novos serviços. Construção de aquedutos, sistema de esgoto, iluminação urbana à base de gás e também implantação de rede de transportes públicos, que naquela época do século XIX era fundamentalmente a instalação de serviço de bondes puxados a cavalos. Além disso, construção de muitas escolas, construção de muitos hospitais, construção de quartéis, prisões e também, especialmente, de parques públicos. Reparem bem, crescimento da infraestrutura da cidade, construção de escolas, hospitais, quartéis e prisões são bases, são fundamentos para que a sociedade burguesa e capitalista firmasse essas suas condições. Porque a gente sabe que essa relação capitalista ela traz fundamentalmente desigualdades sociais. E traz também uma grande necessidade de mão de obra qualificada. Para atender essa mão de obra qualificada em benefício da burguesia, essa é a ideia de escola pública. No momento em que você cria escola pública, formando mão de obra para a burguesia, você coloca toda a população, seja burguesa ou não, pagando a formação dessa mão de obra na escola pública. Então, é mais uma vez a burguesia se utilizando do Estado para ter as benesses dessa ação do Estado. Da mesma maneira, os hospitais públicos. O trabalhador que ficava doente, antes dessa ideia de hospital público, era o próprio patrão que deveria cuidar da saúde do seu empregado. A partir do momento em que a burguesia cria a ideia de hospitais públicos, toda a sociedade daquele país
vai cuidar do funcionário do burguês. Então, vocês percebam que a própria cidade ela vai sendo construída de acordo com os interesses da burguesia. Agora, não quer mais arcar sozinha com os custos dessa cidade. Então, a burguesia, sabiamente, transfere os custos, socializa esses custos, para que não recaiam apenas sobre ela, burguesia. Então, criação de escolas públicas, criação da saúde pública, os quartéis, que é para formar aqueles que vão garantir a segurança desse novo sistema, e as prisões, que vão prender aqueles que não se enquadram no sistema. Reparem que a burguesia ela instrumentaliza o Estado e, ao mesmo tempo, instrumentaliza a própria cidade para obter o domínio completo da situação. Como um lugar, literalmente, de respiro a essa opressão, constrói-se, então, os parques públicos. E na cidade de Paris, os dois principais serão Bois de Boulogne e Bois de Vincennes. Um espaço verde para que aquelas pessoas que estão entrando no ritmo da industrialização tivessem, pelo menos no final de semana, uma sensação de uma vida melhor, uma vida prazerosa, pelo menos naqueles momentos de lazer. Obviamente, para que se reestruturasse para encarar mais uma semana de trabalho. Vida que nós conhecemos muito bem, porque toda essa transformação iniciada desde o Renascimento, com o início da ascensão burguesa, essa ascensão burguesa ela só fez aumentar e, com isso, cada vez mais ela foi enquadrando a vida das pessoas dentro do ritmo de produção. Podemos considerar, então, as razões principais dessa reforma haussmanniana, ela se dá, primeiro, por motivos políticos, nessa demonstração, nessa afirmação de poder da classe burguesa. Motivos econômicos, por quê? Melhorando as condições da cidade, o território fica valorizado. E, com isso, a burguesia ganha na especulação imobiliária e também na própria exploração dos transportes, como, por exemplo, a implantação dos bondes, mais tarde, como nós sabemos, dos trens e dos ônibus, sempre na mão dessa classe burguesa, mesmo prestando serviços ao Estado. No aspecto social, vai haver um crescimento populacional e uma preocupação com a higienização desse espaço urbano. Então, novas tecnologias, novas legislações vão passar a ordenar o crescimento urbano dessas cidades. No caso de Paris, Haussmann vai determinar a abertura de grandes bulevares, de grandes avenidas, rasgando a malha urbana existente. E qual o princípio da escolha por onde passar essas avenidas? O principal é que essas avenidas se encontrassem com grandes monumentos, com grandes edificações. Então, se numa determinada localidade você tinha, vou dar um exemplo verdadeiro, se numa determinada região você tinha a Ópera Garnier, a Ópera de Paris, se abriria um grande bulevar bem de frente à fachada principal desse prédio. Com isso, se criaria esses espaços cênicos com grande perspectiva, criando, então,
um impacto visual por quem caminhava por esses grandes bulevares. Então, assim foi aberto o Boulevard Haussmann, em homenagem a ele próprio, também Champs-Élysées, o principal boulevard de Paris, e muitos outros, sempre com monumentos. Aqui, por exemplo, né, o Boulevard Haussmann, que eu comentei. Repare na padronização da altura dos prédios. Então, era um início aí de verticalização, mas também de padronização das alturas, dos gabaritos desses edifícios, e também a largura dos bulevares. Isso passa a ser determinante. E se a gente parar para pensar bem, no momento em que se derrubou o casario para se abrir essas grandes avenidas, não se derrubou apenas os casarios necessários à abertura da avenida, mas se derrubou também casarios para que houvesse espaço para a construção dos novos edifícios junto a essas ruas. Então, não se derrubou apenas a largura da caixa da avenida, mas também, além da caixa da avenida, os espaços para as novas edificações ao longo desses bulevares. Isso implicou em quê? Isso implicou na expulsão dessas pessoas que moravam ali, certamente por gerações. Então, toda uma vida, todo um costume, todo um hábito foi literalmente derrubado e transferido, porque a gente sabe que pela valorização urbana, o custo do solo, o custo do espaço aumentou muito. A maioria daquelas pessoas que moravam ali há gerações foram obrigadas, então, a procurar outros lugares mais distantes para poderem viver. Esse processo, começando no século XIX, caminhando por todo o século XXI, século XX, caminhando por todo o século XX nessa mesma tendência, vai se dar o processo que ficou conhecido como gentrificação. É o termo que define essa expulsão dos mais pobres pelo aumento do valor do espaço urbano. Qual será a consequência disso? Primeiro, aumento no preço dos terrenos, como nós já falamos. Em contrapartida, um aumento de arrecadação de impostos pelo Estado. Porque se aqueles terrenos valorizam, aqueles imóveis valorizam, o preço, o valor do imposto cobrado, ele aumenta também. Quando a gente traz essa referência, por exemplo, uma cidade como a do Rio de Janeiro, quanto mais valorizada a região, maior o preço do IPTU que a prefeitura nos cobra. Uma outra característica, como a gente já mencionou, a questão da gentrificação. Um campo razoavelmente positivo, houve também o aumento da renda per capita do cidadão francês durante e após as reformas haussmannianas. Isso por quê? Porque para fazer uma reforma naquela magnitude, foi necessário muita mão de obra, foi aberto muito campo de emprego. Então, por conta desse aumento de trabalho, houve uma melhora na renda per capita. Só que a renda per capita ela é ilusória. Sim, a riqueza cresceu, mas ela cresceu de forma desigual. Então, o dinheiro, essa riqueza, essa nova riqueza, ela acabou mais uma vez se concentrando na mão do burguês. O dono, por exemplo, da empresa, da construtora, que se utilizou de mão de obra para fazer as reformas. É claro que deu emprego, mas, em compensação, concentrou ainda mais a renda na mão da classe burguesa. Uma outra consequência também é que a cidade ela se torna homogênea. Ela perde as características de cada bairro, porque quando você entra, então, com uma legislação que uniformizava as ações, as construções, os lotes, o arruamento,
acabou ficando todo muito igual, muito semelhante, independentemente do bairro aonde isso estava ocasionando. Bom, todas essas mudanças, não tenha dúvida, que houve um enorme aumento nas condições, na precariedade da vida da cidade ainda. Porque, apesar de ter melhorado em muitos aspectos, como nós vimos, essa infraestrutura toda que foi lá colocada, com toda a melhoria dessa infraestrutura, a cidade acabou ficando muito mais atraente a todos. Então, mais uma vez, nós vamos ter um novo fluxo migratório, né, que já tinha acontecido lá no final do século XVIII, com a Revolução Industrial. Agora, com essa melhoria das características urbanas, mais pessoas migrarão do campo para a cidade, porque a cidade agora oferece serviços ainda melhores. Com essa vinda de mais pessoas para a cidade, você passa a ter o aumento de circulação dessas próprias pessoas, aumento na circulação de veículos, e é claro que isso também trouxe problemas. Esses veículos que inicialmente eram movidos a cavalos, como as charretes, agora, entrando no século XX, passando do XIX para o XX, logo, logo vem o advento do automóvel. O automóvel ele vai fazer com que as ruas precisassem ser mais adequadas a eles, então o espaço do pedestre diminui, porque uma coisa é você andar pela rua passando uma carroça ou uma charrete, que já era perigoso. No século XIX, era muito comum atropelamentos de pessoas com mortes pelo tráfego de charretes. E a velocidade do cavalo, já naquela ocasião, era visto como uma grande velocidade, um grande risco de vida. E imaginem depois com o advento do automóvel. Isso ficou tão grave que as ruas passaram a ser setorizadas, com áreas de pedestres nas calçadas e áreas dos veículos na pista central, na pista de rolamento. Então, além desse aumento vertiginoso de veículos, vamos também ter oferta maior de serviços. E isso também era um atrativo para o êxodo. Esse êxodo vai trazer novos problemas. Problemas esses que buscaram ser atendidos exatamente pelas obras de infraestrutura, as próprias obras de infraestrutura melhorando a qualidade da cidade, trouxe mais gente, criando então esse ciclo vicioso. Como solução para esse aumento de demanda, para esse aumento de procura, a verticalização das construções. Diminuição de área de pedestres. Já comentamos também. Tá? Essa cidade, nós estamos vendo, essa cidade conhecida como pós-liberal, mesmo com todos esses adventos, mesmo com todas essas obras, mesmo com essa vinda maior ainda de pessoas, essa cidade ela ainda era uma tentativa de adaptação, de certa forma, daquela ainda antiga cidade medieval. Porque as modificações elas não eram tão radicais, até mesmo por falta de meios, por falta de condições. Quando nós chegamos no século XX, essa cidade projetada, modificada aí no final do século XIX, chegar um momento que, por mais que se fizesse, não dava conta. Então, no início do século XX, mais uma vez os arquitetos e urbanistas vão tentar buscar soluções para essas cidades que não estão dando conta das demandas trazidas por conta da Revolução Industrial e por conta do crescimento do capitalismo. Eles então se reúnem, já estudaram isso em arquitetura, eles se reúnem no Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, onde, diante desses debates, eles vão lançar ideias também no âmbito do urbanismo. Esse urbanismo
ele vai ser essas ideias, elas vão ser colocadas no papel através de um documento que ficou conhecido como Carta de Atenas. Ali, nesse documento, eles vão condenar essas cidades, tanto o aspecto óbvio lá da cidade medieval, mas também essas adaptações que foram feitas. Eles vão questionar que essas adaptações não deram certo, não chegaram ao ponto necessário para que a vida das pessoas melhorassem. Então, eles virão com uma nova ideia de que as cidades precisavam ser cidades racionais. Elas deveriam ser cidades funcionais, onde as funções da cidade, da mesma maneira que eles pensaram assim no âmbito da arquitetura, a arquitetura funcional, eles também partiriam agora para uma cidade funcional, onde as atividades da vida humana seria separada por setores dentro dessa cidade. Então, essas cidades elas seriam fundamentalmente divididas na área de residência, na área de lazer e na área de trabalho. Os edifícios seriam ainda mais verticalizados e estariam situados em áreas verdes, tentando com isso fazer com que a densidade física da cidade fosse reduzida. Eu teria muita gente morando numa quantidade menor de metros quadrados. Com isso, a cidade teria um espaço verde maior e as pessoas, então, viveriam instaladas dentro dessas grandes torres verticais. Seria, então, essa ideia do urbanismo moderno com essa cidade funcional. O maior exemplo, aliás, um dos poucos exemplos onde foi possível colocar todos esses parâmetros que o Cian determinou na prática, foi o plano piloto de Brasília, comandado e desenvolvido pelo Lúcio Costa. Como Brasília começou do zero, foi possível se projetar uma cidade por completa. Então, ali, Lúcio Costa colocou na prática todos os pontos teóricos, com algumas pequenas adaptações daquilo que Le Corbusier tinha sido o mentor dessas discussões no Congresso em Atenas. Então, no Cian. Então, Brasília serviu efetivamente como um plano piloto, fazendo jus ao nome, do ideário desenvolvido lá na Carta de Atenas. Passado 60 anos da cidade de Brasília, o urbanismo atual condena diversas situações trazidas por lá. Principalmente essa ideia dos setores estanques, onde faz com que a cidade esteja sempre sobrecarregada em alguns desses setores. Então, se você está no horário de trabalho, o setor do trabalho está lá sobrecarregado, enquanto os outros setores estão subutilizados, criando aí esse desequilíbrio, né? essa coisa desproporcional em determinado momento do dia. Hoje, isso vocês vão... eu vou só dar uma leve introdução. Hoje, no pensamento trazido no campo do urbanismo, que a gente conhece hoje como novo urbanismo, o que se discute é, sim, voltar a uma maior densidade urbana, misturando serviços com moradia, mesmo com lazer, fazer isso de uma maneira um pouco mais equilibrada, para que a cidade não fique com esses setores tão distantes. Porém, continuando sim com a ideia da verticalidade das moradias em função da demanda e uma maior caminhabilidade
dizer, uma maior capacidade das pessoas caminharem. Com isso, mantendo essas áreas verdes que o urbanismo moderno determinava, porém, indo contra a tudo que o urbanismo moderno determinava em relação ao uso dos automóveis. A tendência atual é abrir cada vez mais espaço para que as pessoas caminhem, o processo de caminhabilidade, e restringindo, ou utopicamente até eliminando o uso do transporte individual. Essas são propostas que estão aí, onde então o transporte público seria essa alternativa. Vamos lá. No âmbito da questão do plano de Brasília, do plano piloto, a gente fica conhecendo o que seria a ideia do plano piloto, que foi feito no formato de um avião, onde o Lúcio Costa criou o eixo monumental, grandes avenidas retilíneas no sentido leste-oeste, onde nesse eixo monumental nós temos a esplanada dos ministérios. E, em contrapartida, aqui, a esplanada dos ministérios, no eixo monumental. Lá ao fundo, então, o Congresso Nacional. Formando como se fosse uma cruz, só que de maneira ondulada, formando como se fosse uma asa de avião, temos então o eixo rodoviário. Nesse eixo rodoviário estão instaladas as zonas residenciais, as superquadras. Nós podemos ver aqui nessa imagem. Superquadras compostas por edifícios também com a sua altura pré-determinada, todos eles na mesma altura, cercado por área verde. Essa era a tendência deste urbanismo definido pelo Cian. Então, verticalização cercada de áreas verdes. Porém, essas áreas verdes eram tomadas pelas faixas de rolamento de veículos. Grandes pistas. A ideia era que fossem freeways, pistas sem cruzamentos, como é o caso de Brasília. Quando a gente chega, então, ao considerado novo urbanismo, a paisagem já pretende mudar a algo semelhante a isso que está aqui. Uma área praticamente total de caminhabilidade, a maior condição de espaço aos pedestres, e que essa caminhabilidade seja prazerosa. Daí, muitos espaços verdes, com muitos atrativos ao longo do percurso. Essa é a busca de hoje. Vocês reparem que aqui, ao lado, tem um veículo, aos moldes do nosso VLT, servindo, então, como transporte público. E, ao longo dessa grande avenida, um espaço prazeroso para que as pessoas possam se deslocar a pé. Essa é a tendência que se busca hoje. O aprofundamento desses conceitos do chamado novo urbanismo é exatamente o que vocês irão fazer nas aulas de projeto de planejamento urbano. São as aulas que vocês terão com a conclusão dessa disciplina de História das Cidades. Vocês estão lembrados que esse semestre nós estudamos o desenvolvimento urbano vamos até forçando uma situação desde a pré-história. Porque desde lá,
a gente percebeu as necessidades do homem em manejar o seu espaço de vivências. Então, veja bem, desde a necessidade de uma fogueira, como nós vimos lá no princípio, e essa necessidade da fogueira, por duas principais razões, para se aquecer, para se proteger de animais, acabaram criando ali um espaço de sociabilidade, como a gente comentou na época. A partir desse princípio, esse espaço de sociabilidade foi ficando cada vez mais complexo e sempre mostrando o tipo de vida daquela sociedade. Então, hoje, quando nós estamos na era contemporânea, onde nós estamos questionando, de certa forma, tudo o que foi feito até agora, porque a gente percebeu que muitos dos efeitos são negativos. Hoje, praticamente, a gente está querendo desconstruir tudo o que foi feito. Eu sempre digo para vocês, nenhuma verdade é absoluta. Então, se a gente hoje observa que houve, sim, muitos equívocos ao longo dessa busca, a gente não pode cometer o equívoco, de novo, de achar que estamos com as verdades absolutas nas nossas mãos. Os modernistas já pensaram assim e quebraram a cara. Então, a partir do momento que nós estamos numa era que parece muito fácil sair desconstruindo tudo, precisamos analisar muito bem essa desconstrução. Obter novos caminhos mais prazerosos para a nossa vida é fundamental, mas avaliar o que precisa ser substituído, o que precisa ser modificado e tomar muito cuidado para não cair na tentação de achar que encontramos a fórmula mágica. Não, nós vamos continuar buscando, nós vamos continuar acertando e nós vamos continuar errando. E por isso eu digo sempre para vocês, a gente precisa ter muita responsabilidade quando a gente está no papel tanto de urbanista quanto de arquiteto, porque de certa forma a gente está no lugar de Deus. A gente entende, muitos entendem que Deus é o grande criador e a gente está ali também criando esses espaços onde as pessoas vão viver, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, ok? Ficamos por aqui. Espero que vocês continuem se cuidando e que sejam bem felizes agora que estão entrando também na área de urbanismo, complementando então a formação de vocês, que é de arquitetura e urbanismo. História das cidades foi a primeira disciplina no âmbito do urbanismo. Agora, então, vocês entrarão em planejamento urbano e, com isso, vocês começarão a fazer a sua segunda faculdade dentro do mesmo curso. Boa sorte para vocês. Estamos aí para qualquer coisa que vocês precisem, ok? Tchau, tchau. Até.